Aleluia. Bom dia, irmãos. Eu quero trazer uma palavra que o Senhor falou no meu coração essa semana. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, capítulo 2. O livro de Efésios carrega esse nome porque foi uma carta, né? A Bíblia chama de epístola, que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e enviado à igreja que estava estabelecida em Éfeso, que é uma cidade, inclusive uma cidade muito bem sucedida, porque ela tinha um porto muito requisitado na região, então é uma cidade rica. Mas essa cidade imperava o culto à deusa Diana, né? Eles não eram uma cidade cristã, mas tinha lá os cristãos que estavam nessa cidade. Então o apóstolo Paulo, que plantou essa igreja, envia uma carta para os irmãos dessa cidade. E é interessante o que ele diz no capítulo 2. Então eu vou ler o capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É a carta que Paulo envia para a igreja de Éfeso. Ele fala, olha, vocês, essa região, se fosse Mauá, os irmãos aí de Mauá, antes estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, transgressões e pecados é a causa da morte. Se tivesse lá uma lápide, que chama, que vai em cima tivesse lá uma lápide, escrito a causa da morte, ia ter lá assim, várias lápides escrito, transgressão e pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E aqueles que vivem no pecado acabam morrendo por meio do pecado. Então Paulo enviou uma carta dizendo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 1. Olha o versículo 6 agora. Acompanha aí na sua Bíblia. Efésios 2:6. Diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu dei o nome para essa pregação, que é da sepultura ao trono. Porque enquanto no versículo 6, Paulo fala, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, no versículo 6 ele fala, Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então quer dizer, algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 6. Porque se no versículo 1 vocês estavam mortos, no versículo 6 vocês ressuscitaram, e não só ressuscitou, mas o texto diz, você ressuscitou e está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, tem um trono onde Cristo está sentado e eu estou assentado em Cristo nesse trono. Mas há 5 versículos atrás, o texto diz, vocês estavam mortos. Mas no versículo 6 diz, vocês ressuscitaram. Então, quando eu estava lendo esse texto aqui, eu parei nesse ponto que eu estou descrevendo para você. O que é que aconteceu entre os versículos 1 e 6 para ter uma mudança tão repentina, de morto para ressurreto? De um povo que estava padecido na sepultura, mas agora, além de ter ressuscitado, ainda está reinando com Cristo no trono. Aí eu quero ler agora, para ficar claro, o texto todo. O que diz lá então? Efésios, vou ler do 1 ao 6. Está escrito assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, o que está escrito aqui no versículo do 1 ao 3? Aqui está descrevendo a natureza do homem. Isso aqui é a natureza do homem. Qual é a natureza do homem sem Cristo? Um homem que não teve a experiência com Deus. Morto nas transgressões, no pecado, costumando viver dessa forma,
seguindo a presente ordem desse mundo. Tem uma ordem nesse mundo. O texto diz aqui, ó, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Então quer dizer, esse mundo segue uma ordem, tem um caminho para o mundo. A semana passada nós estávamos na conferência. Sexta e sábado conferência, domingo culto, segunda e terça nós estávamos com os jovens aqui na Holy Fest. Então a gente fica distante de tudo que está acontecendo, mas quando você vai para o seu celular e entra no Instagram, quando você liga a televisão, é carnaval. E só tem corpos lindos, todo mundo bonito, beber é bonito, é bom beber, faz bem, o pessoal com aquelas taças cheias de gelo, e povo bonito com roupa do camarote, camarote, né? É camarote, com boas amizades, sorriso, foto, selfie, desfile, alegria, festa. Mas parece que aquilo ali é o céu, aquilo ali é só a ordem desse mundo. É o caminho que o mundo vai seguindo, né? É o jeito como o mundo vai seguindo. Existe uma ordem para esse mundo, que inclusive o texto continua aqui, ó, que nos quais costumavam viver quando seguia a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar. Então quer dizer, existe um mundo, existe uma ordem, existe um príncipe que rege tudo isso. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então quer dizer, nós, a partir do momento que você dá um passo de fé, entrega a sua vida para Jesus, como aquelas 18 pessoas que estão lá no encontro, marcadas pelo mundo, marcados por tantas coisas. Hoje mesmo estava conversando com um rapaz lá, e ele estava falando, eu relutei tanto para vir aqui. Minha esposa a amiga da minha esposa foi convidada pelo líder. Aí ela chamou a minha esposa, aí minha esposa falou, eu vou, mas meu marido também tem que ir, eu estou aqui, mas eu não queria vir, mas agora eu não consigo parar de chorar. Então quer dizer, existe uma ordem nesse mundo, existe um príncipe que rege tudo isso, existe um costume para viver essa vida no mundo que nós estávamos envolvidos. Mas quando nós estamos nisso, o texto diz, nós estamos mortos. É uma vida sem alegria. É como aquela luva, não sei se você já viu aquela luva plástica de enfermeiro, de médico. Quando você pega aquela luva, ela não tem forma nenhuma. É luva. Tem o formato da mão, mas não é preenchido pela mão. Então não tem vida. Ela não se sustenta, ela não tem como ficar de pé. Mas quando é inserido a mão dentro da luva, então aquela luva agora tem até força. Ela tem o formato. Da mesma forma, é nós que entregamos a vida para Jesus. Nós éramos uma luva sem a mão dentro. Estávamos como mortos, vivendo o que o mundo diz. De acordo com o príncipe do ar, como diz, que é Satanás. Aí o texto fala aqui no versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Então, esses versículos mostram a obra do pecado contra o homem. O versículo de 1 a 3 mostra a obra do pecado contra o homem, que é a obra que todos nós estávamos antes de conhecer Jesus. Estávamos mortos nas nossas transgressões, parecíamos que tinha alegria, parecia que aquilo satisfazia, parecia que nós éramos preenchidos, mas na realidade não era, até o momento que nós encontramos com Jesus. Então, enquanto o versículo 1, 2 e 3 mostra a obra do pecado contra o homem, o versículo 4, 5 e 6 mostra a obra de Deus em nós. E é aqui que eu quero gastar mais tempo. Porque a obra do mundo, você já sabe qual é. A obra do mundo é a destruição, é o engano, é a mentira, é a farsa, é a maquiagem. Eu não sei se você já, no aeroporto, já encontrou algum famoso. No aeroporto a gente encontra alguns famosos, de vez em quando. Você está ali, quando você olha, você fala, nossa. Eu encontrei duas pessoas que eu me lembro. Uma foi aquela cantora de samba, o pessoal chama ela de Marrom, Alcione.
não dá para acreditar que é a mesma pessoa. Ao vivo parece que ela está derretendo, igual vela. E a outra que eu encontrei foi a Viviane Araújo, que era a esposa do Belo. Da mesma forma, não dá para acreditar. O tamanho, né? É desse tamanho. No caso que eu vi ela, né? Estava pegando a mala na esteira assim, uma olheira absurda, meio com chapéu, meio disfarçando. Por quê? Por causa da maquiagem. Então no mundo, e as mulheres não sintam pesada, continua usando maquiagem. Maquiagem é uma bênção, né? Você deve usar mesmo, fica bonita. Mas é curioso como é que o mundo, porque a Bíblia diz que a presença do Senhor embeleza o nosso rosto. Mas é curioso como que o mundo acaba com a pessoa e então ela precisa usar uma maquiagem. Eu quero dizer para você que nós não precisamos de maquiagem, nós precisamos é de mudar a nossa alimentação. Quando nós mudamos a alimentação, muda então quem nós somos. Sabia disso? Existe um tipo de transformação que é por meio da maquiagem. Mas quando cai uma chuva, acabou toda a beleza. Mas quando nós somos transformados por meio da alimentação, aí é uma transformação genuína. Porque a alimentação transforma de dentro para fora. A maquiagem transforma de fora para fora. Você passa ali o negócio e tal, quem olha fala, nossa, olha como é que ele está. Melhorou muito. Essa é a vida no mundo. Mas como eu disse, não é sobre essa vida que eu quero falar com você. Porque essa vida no mundo nós já abandonamos. Como meu pai estava pregando aqui, ele falou, ficou para trás. A vida que vivia ficou para trás. Não tem mais essa vida que nós vivíamos antes. Está na cruz com Cristo. Nós não voltamos mais para o cigarro, nós não voltamos mais para as drogas, nós não voltamos mais para a prostituição. Por quê? Porque nós estávamos no sepulcro, mas hoje estamos reinando com Cristo. Portanto, como eu disse, esses 3 versículos que eu li, vocês estavam mortos em suas transgressões, nos quais costumava viver, quando seguia a presente ordem desse mundo, o príncipe do ar, o espírito que agora atua naqueles que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne. Essa é outra marca do mundo, satisfazer a vontade da carne. Então, quando nós não conhecemos o Senhor, nós somos o Senhor de nós mesmos. Então nós fazemos aquilo que nós gostamos. Nós fazemos aquilo que é bom para nós. Nós obedecemos à vontade da nossa carne. Mas quando eu entrego a vida para Jesus, o meu espírito conecta com o céu. E a partir desse momento eu não vivo mais para mim. Então tem uma ilustração que eu gosto muito de dar porque ela traz muita clareza. Eu estou falando aqui no microfone. E esse microfone tem um captador aqui atrás, que por intermédio de ondas sonoras, eles se encontram, então a minha voz é amplificada nessas caixas de som aqui. Mas se eu pegar aqui o celular... Por que isso acontece? Por causa da conexão que tem. Da mesma forma, eu não consigo fazer uma ligação com o microfone. Eu consigo falar no microfone, mas eu não consigo falar com consigo ligar com o celular, por causa da conexão. Quando nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo, há uma conexão, ondas que nos conecta com o céu. E a partir desse momento, eu não vivo mais para mim mesmo, eu não busco satisfazer a vontade da minha carne, mas existe uma conexão que me conecta com o céu. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso saber, essa é a vontade do céu para a minha vida? Essa é a vontade do Senhor para mim? O que não acontece no mundo. O texto diz aqui, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne. E a vontade da nossa carne é sempre para a sujeira. É sempre para o pecado. A nossa carne não se converte. Mas aí tem o versículo 4, o 5 e o 6. Que aí diz o quê? A Bíblia fala sobre o que o Senhor faz por intermédio da graça nas nossas vidas. Enquanto os 3 primeiros versículos falam sobre a obra do pecado contra o homem, os outros versículos falam sobre a obra de Deus em nós. Então acompanha aí, versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia,
pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então a vida chegou quando nós ainda estávamos mortos nas transgressões, no pecado. O Senhor nos alcançou no lamaçal. Eu não tomei banho para me encontrar com o Senhor me buscou lá na sujeira. É o que o texto está dizendo aqui. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então aqui tem um degrau. Você não está percebendo, mas tem um degrau. O primeiro degrau está no versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou. Então, primeira coisa, sabe o que acontece do versículo 1 para o 6? Do sepulcro para o trono? Primeiro degrau, nós fomos amados. Não é o seu amor por Cristo que faz você sair do sepulcro para reinar. É o amor dele por você que te remove do sepulcro e põe você no trono. Você sabe, tem uma música que nós cantamos, até algumas vezes alguns irmãos já sugeriram e eu tirei do repertório aqui, que fala que nós amamos, agora eu não vou lembrar qual música. Eu te amo, como que é? Não é uma outra música. É uma bênção eu e você amarmos o Senhor. Mas acredita no que eu vou te falar? Você amar o Senhor não muda muita coisa na sua vida. Mas você saber que você é amado, tira você do sepulcro. Saber que você é amado, tira você do sepulcro. Você sabe que para alguém que está condenado à prisão, é de extrema importância ele saber que tem alguém fora da prisão que o ama. Tem um pai, tem uma mãe, tem uma esposa, tem uma namorada o amando, que está aguardando o dia da visita. Isso dá esperança para ele lá dentro. Não é o meu amor pelo Senhor que me tira do sepulcro, mas é o amor do Senhor por mim. É por isso que é importante você saber o quanto você é amado. Você saber o quanto o Senhor olha para você com bons olhos. O Senhor está sempre pensando coisas boas sobre você. Ele não está pensando numa forma de te penalizar. O Senhor não está pensando numa forma de te castigar. Não! O texto diz, nós estávamos no sepulcro, mas agora reinamos com Cristo, ressuscitado e reinando com Cristo. Qual que é o caminho para isso? O primeiro caminho é, nós fomos amados por Ele. Deus nos amou. O filho pródigo, você já conhece. Eu sei, está lá em Lucas 15. O filho pródigo é um jovem que em um determinado momento pensou, não vale mais a pena ficar morando na casa do meu pai. Então, pai, me dá minha parte na herança. Aí ele vai embora. E a Bíblia diz que ele vive dissolutamente, gastando todo o dinheiro dele com farra. Mas aí chega um dia que ele determina, ele escolhe que ele precisa voltar. Então ele está voltando. Mas aí a Bíblia fala que antes dele entrar na fazenda, antes dele entrar ali na casa, o pai dele de longe o viu e fez o quê? Foi até ele como? Correndo. Correndo e o abraçou. Talvez você não conheça o costume dos judeus, mas a Bíblia diz que um filho que desonra o seu pai merece a morte por apedrejamento. Você sabia disso? É uma das consequências. Um filho que desonra o seu pai, lá no Velho Testamento, era apedrejado, e para fora da cidade. Nem dentro da cidade não podia morrer. Aí quando o pai vê o filho aparecendo sem sandálias, sem roupa, provavelmente com manchas pelo rosto, pelo corpo, a pele danificada, sujo, porque ele cuidava dos porcos, você já conhece a história. Quando o pai o vê, ele sai correndo e o abraça. Por que o pai o abraça em alta velocidade? Porque se o pai não fizesse isso, rapidamente os vizinhos iam apedrejar o filho pródigo. Agora, com o pai junto, ninguém pode tacar pedra no filho. Então veja, não é o amor do filho que o salvou, mas é o amor do pai para com o filho que o salva.
Da mesma forma é com você. Da mesma forma é comigo. O amor do Senhor nos conduz do sepulcro para o reino. Do sepulcro para o trono. Aí tem depois, o versículo 5 diz: deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então quer dizer, Ele nos ressuscitou. Primeiro Ele nos amou e depois Ele nos ressuscitou. Esse é o segundo ponto. O Senhor te dá vida e vida em abundância. A sua vida não é determinada pelo seu salário. A sua vida não é determinada pelo que você conquistou. Não pode ser, a sua vida é determinada pelo Senhor a partir do momento que você toma um passo de fé. E depois a Bíblia diz aqui no versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, o Senhor o amou, o Senhor ressuscitou e o Senhor o exaltou. E é a mesma coisa para você, essa palavra é para você. O Senhor tem nesse ano restituir, te exaltar. Creia nessa palavra, creia nessa palavra. Eu estou com algo no meu coração, que eu vou até fazer uma palavra sobre isso, mas eu vou falar para você aqui. Lá no Velho Testamento, quando era a lei era estabelecida na velha aliança, a Bíblia fala que Moisés chegou num lugar. E nesse lugar foi onde Deus o chamou. E tinha um arbusto pegando fogo, mas ele não se queimava. Quem conhece esse texto? Lembra disso? Não se queimava. Ele olha aquilo e ele vai na direção, o Senhor fala: não vem aqui para que não morra, e tira a sandália do seu pé, porque o lugar onde você está é santo. O lugar era santo. Moisés não era santo, o lugar era santo. Mas quando nós vamos para a nova aliança, lá em Lucas no capítulo 15, quando o pai vê o filho pródigo chegando, ele vai abraçar e quando chega lá, o que ele diz para o filho? O filho pródigo vai dar uma satisfação. Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O que o pai fala? Traz uma roupa, coloca um anel e ponha no pé dele uma sandália. Na velha aliança, o lugar era santo, mas na nova aliança, o filho é que é santo. Na velha aliança, tira a sandália, o lugar onde você está é santo. Na nova aliança, põe a sandália porque você é santo. É isso que eu quero dizer para você. O Senhor te ressuscitou, te amou, te deu uma identidade, te exaltou. Tudo isso não é por causa do que você é, mas é por causa de quem Ele é. E por conta dele ser, Ele faz você santo. Ele faz você filho amado. Ele faz de você alguém pronto para receber a herança. Então o finalzinho do texto diz aqui, ó: Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, para assentar, precisa de ter o quê? Uma cadeira. Tratando-se de Deus, um trono. Então a Bíblia diz que Ele nos fez assentar. Não é eu que fui lá sentar, Ele nos fez assentar. Agora a pergunta é: aonde que Ele está assentado? Porque se Ele fez eu e você assentar, então é importante que você saiba aonde que você está sentado. Existe um trono. Jesus está sentado em algum lugar. A Bíblia fala que Jesus está à direita, à destra do Pai, assentado num trono. Mas assim, o que é esse trono? O que significa esse trono? Aí eu quero ler um texto com você. Está lá em Hebreus 4. Diz assim, Hebreus 4, 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça. Então aqui é uma indicação. Está dizendo que tem um sumo sacerdote, que não é como o sumo sacerdote do Velho Testamento, da Velha Aliança, mas é um novo sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele é diferente do outro, porque no Velho Testamento, vou dar um pequeno panorama aqui para você. No Velho Testamento, o sumo sacerdote era quem representava o povo
para Deus. Você já sabe disso, já expliquei por algumas vezes aqui. Não tem problema, eu vou repetir de novo. O povo no Velho Testamento não podia relacionar diretamente com Deus. Então tinha um intermediário. O nome desse intermediário era sumo sacerdote. Ele representava o povo para Deus. Então, se o povo tinha uma demanda, se alguém tinha uma demanda para levar para Deus, tinha que levar para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote falava com Deus. O texto aqui de Hebreus diz que agora, o sumo sacerdote, que era o intermediário entre o povo e Deus, é Cristo. Cristo é o intermediário. Porque o homem não podia ter contato com Deus, mas Cristo foi enviado para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Disso aí os irmãos já sabem, não já? Já tem clareza sobre isso. Aí o texto diz, assim, aproximemo-nos do trono da graça. No Velho Testamento, existia um lugar onde o sumo sacerdote exercia sua função de sumo sacerdote. Era um lugar chamado tabernáculo. Então o povo hebreu, para falar com Deus, tinha que vir até o tabernáculo. Eles entravam em uma área onde o sumo sacerdote ia até eles. E então o sumo sacerdote exercia a função. A Bíblia fala que no tabernáculo tinha mesa, tinha candelabro, tinha cortina. A Bíblia fala sobre o tecido da cortina. A Bíblia fala sobre as estacas que iam no chão para esticar essas cortinas. A Bíblia fala, olha aqui para mim, até sobre as argolas que era usado para esticar. A Bíblia descreve cada um dos objetos de dentro do tabernáculo. E sabe um objeto que não existia no tabernáculo? Cadeira. Não tinha cadeira. Tinha mesa, tinha candelabro, tinha pão, tinha as cortinas, tinha as divisórias dos espaços, e a Bíblia descreve cada uma dessas. Mas não descreve cadeira. Mas aqui em Hebreus, que fala sobre o novo sumo sacerdote, descreve um trono. Por que descreve um trono? Porque na velha aliança, o sacerdote estava o tempo inteiro fazendo o papel de intermediário. Mas na nova aliança, o sacrifício já foi feito, não há mais a necessidade. Então agora há um trono que Cristo está sentado, porque Ele é o sumo sacerdote agora. E esse sumo sacerdote, diferente do sumo sacerdote da velha aliança, assenta. E aonde que ele está sentado? No trono da graça. Olha lá, assim aproximemo-nos do trono da graça. Confiadamente. Quer dizer, não precisa ter medo. A fim do quê? De dar? Não. A fim de, está aqui? Recebermos. Então quer dizer, existe um sumo sacerdote, ele está sentado no trono, chama trono da graça, ele diz, aproxima, tenha confiança e receba. É só coisa boa, o trono da graça. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo. Aonde nós estamos assentados com Cristo? No trono da graça. Mas eu quero ler um outro texto. Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 11. São 3 versículos, do 11 ao 13. Olha agora, presta atenção. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram. Tem uma diferença aqui entre um trono e o outro. Da sua presença. E não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram o quê? Julgados. De acordo com o que tinham feito. Segundo o que estava registrado nos livros. Olha o versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Esse trono já não é o trono de Hebreus. Porque o trono de Hebreus é o trono da graça. Você pode se aproximar confiadamente para receber. Mas em Apocalipse tem um outro trono. Que é descrito como trono branco. Mas também pode ser descrito como trono de julgamento. Porque é onde
o Senhor vai julgar. Aí o texto fala aqui, ó, que os céus e a terra fugiram da sua presença. Enquanto o trono da graça, ele diz, aproxime-se, no trono do julgamento nem o céu e nem a terra quer ficar. O texto diz aqui, ó, o mar entregou os mortos. No trono da graça, entrega alguma coisa? Trono da graça, recebe. Mas no trono branco, o trono do julgamento, entrega. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor nos ressuscitou, nos tirou do sepulcro para nos colocar sentado. Mas é importante você saber aonde que você está sentado. E eu quero dizer para você, hoje nós estamos assentados no trono da graça. O trono que você pode receber. Você pode se aproximar confiadamente. Você está com a sandália, porque você é santo. Santidade não está relacionado com o que você fez. A santidade está relacionada com o que o Senhor fez e acrescentou você nele. Ele fez, você não, mas ele põe você nele. Agora você está revestido de Cristo. Então aquilo que Cristo fez é atribuído a mim e a você. Por isso que agora ele diz, põe a sandália. Porque a terra é suja, mas você é limpo. Na velha aliança tira a sandália, porque você é sujo, mas a terra é limpa. Mas na nova aliança ele fala, põe a sandália. O filho pródigo estava todo sujo, de coisa de chiqueiro, de porco. Mas o pai fala, põe o chinelo. Para que eu vou pôr chinelo? Se eu estou todo sujo. Mas o pai vê além. Quando ele viu o filho, ele falou, você é limpo. E é isso que o Senhor diz para você, você é limpo. Porque nós estamos no trono da graça. Mas vai chegar o dia do trono branco. O trono do julgamento. O trono aonde os céus e a terra fogem. O trono onde o mar e o inferno têm que devolver as vidas levadas. É o trono onde ninguém quer se aproximar. Mas nós não estamos nesse trono. Nós estamos no trono da graça, do favor. Nós estamos recebendo. Está dando para entender, gente? Quero só que você saiba que você não precisa viver uma vida de sepulcro. Porque o Senhor já te tirou do sepulcro. Ele já te tirou, já te deu vida. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós cremos. Viva de acordo com aquilo que você crê. Hoje é dia de ceia. Nós vamos tomar a ceia. Hoje nós celebramos, sabe o quê? O dia que Jesus morreu, ressuscitou e junto com ele nós ressuscitamos também. Fomos removidos do sepulcro. E nós fomos levados para o trono. E é o trono da graça. O que é graça, irmãos? Favor. Nós estamos vivendo os dias do trono do favor. Quando for os dias do trono do juízo, nós já não estaremos mais aqui. Amém? Nós já não estaremos mais aqui, nós estaremos com Cristo. Nós vamos julgar junto com Cristo. Você não vai ser julgado, você vai julgar junto com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo. É isso, o Senhor nos chamou para isso. Ah, mas gente, nós estamos vivendo em 2025. Que história mais maluca é essa? O Evangelho, para quem não nasceu de novo, é loucura. Mas para aqueles que nasceram de novo, isso aqui é vida. É o nosso alimento, nós comemos isso. Nós vivemos crendo nisso. Aleluia, irmãos. Isso aqui é comida pesada, você sabe, né? Isso aqui é comida de verdade que nós estamos comendo aqui. Com substância, exatamente. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos passar a ceia. Pode passar os irmãos, os cálices. Você vai pegar o cálice e vai segurar. Nós vamos tomar juntos. Nós vamos declarar essas verdades aqui para a nossa vida. Aleluia. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações.
Deus abençoe e até mais.